como você ajuda o paciente tirar o zumbido do holofote da atenção? Então, a gente procura, dentro da terapia cognitivo-comportamental, tirar as bengalas, eu chamo de bengalas. Então, assim, muitas vezes a gente começa a criar uma estrutura de funcionamento na nossa vida para a gente poder não perceber o zumbido. Então, eu já entro em casa, eu coloco um som, eu já chego em casa, eu ligo para alguém para eu não me sentir sozinho e vou perceber o zumbido, eu já ligo a televisão, eu só durmo com a televisão ligada, e aí eu começo a criar um monte de estruturas ligadas a um comportamento para evitar o zumbido. A ideia da terapia cognitivo-comportamental é que eu consiga estar ali com o zumbido e que isso não seja um incômodo para mim. Então a gente começa a mexer na maneira como, principalmente, especialmente na maneira como esse paciente pensa a respeito do zumbido. Se a gente observar os pacientes que têm o que a gente chama de um zumbido mais catastrófico, que é aquela classificação onde o zumbido ganha uma relevância muito grande, os pensamentos desses pacientes eu nunca mais vou me livrar do zumbido, eu nunca mais vou ter uma noite de sono normal ou contínua, eu não vou, eu vou enlouquecer, eu nunca mais vou ter uma vida boa, minha vida acabou. Normalmente são pensamentos muito catastróficos, muito grandiosos e não realistas e não verdadeiros a respeito de si mesmos, nem a respeito do zumbido. Então, a gente começa normalmente observando esses pensamentos, vendo esses pensamentos, e a gente começa a questionar. A gente chama isso de reestruturação cognitiva, onde a gente começa a reestruturar a maneira como esse paciente pensa a respeito daquele evento, do zumbido ou da sensibilidade. E a gente vai trabalhando em conjunto com algumas outras técnicas e estratégias, como, por exemplo, a gente pode lançar mão da mindfulness, que é a atenção plena. Interessante. Então, ela acaba movimentando a questão cognitiva. Então, o paciente começa a aprender a lidar com a sua atenção. O que acontece com o paciente de zumbido? Fico atento ao zumbido 24 horas. E aí, a minha atenção está completamente voltada a ele. Então, a gente também aprende a se educar, escolher onde prestar atenção, aonde a gente vai direcionar o nosso foco e a nossa atenção. E vai mexer também na questão comportamental. Então, esses rituais que eu acabo criando para não perceber o zumbido, para poder dormir melhor, e que acabam sendo rituais que não são tão interessantes, não são saudáveis, ou são contraproducentes, a gente também começa atuando nessa região nos pacientes com zumbido também.